Irmãos, graça e paz. Vamos aí dando continuidade aos nossos estudos. Temos chamado de curso básico de teologia cristã, o que todo cristão precisa saber. E hoje o nosso tema é últimas coisas, volta de Cristo, últimos tempos. Mas muito bem, Jesus está voltando. Quem já viu essa frase em algum lugar assim? Eu lembro que São Paulo tinha outdoors, tinha um outdoor preto com letras brancas, assim, quem passava na Marginal, por exemplo, ou na Radial, lia, né? Jesus está voltando. Isso a gente não discute. A volta de Cristo, que Jesus vai voltar um dia, não é discussão para nós evangélicos. Nós que frequentamos, somos membros de igrejas evangélicas. A discussão se dá em eventos, fatos que estão aí ao redor dessa volta de Jesus. Por exemplo, sobre a grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação, ou Jesus volta e arrebata a igreja antes. Está com um pouquinho de eco aqui, né? Se der para tirar, só um pouquinho. Sobre o milênio é literal esse milênio? É figurado? A Bíblia vai falar que vai surgir um tal de anticristo. Quem é esse anticristo? Já disseram que era o Papa, já disseram que era o Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev já morreu, então já marcaram data para Jesus voltar. Ou seja, tem muita confusão ao redor aí, quando o assunto é volta de Jesus. Mas o que a Bíblia de fato nos fala? Quais são aquelas verdades centrais que, sem polemizarmos, sem fazermos sensacionalismo, quais são as verdades centrais que eu e você precisamos ter em mente quando o assunto é a volta de Jesus? Até porque, irmãos, tudo que a Bíblia revela a respeito do futuro, dessas últimas coisas, o propósito não é matar a nossa curiosidade. Não é a gente fazer sensacionalismo. Não é sequer a gente ficar discutindo. Essas coisas que a Bíblia fala a respeito do futuro, ela nos revela com dois propósitos. Um é nos preparar para esse futuro que vai chegar, e o outro é nos ajudar a viver melhor o presente. Por quê? Se eu sei que amanhã vai chover, hoje eu preparo o guarda-chuva. Se eu sei que amanhã vai ter prova, hoje estudo. Se eu soubesse que o ladrão vai vir amanhã assaltar a minha casa, o que eu faria hoje? Checaria as trancas, reforçaria. Se eu sei que Jesus vai voltar amanhã, como eu devo viver hoje? Então esse foi o motivo pelo qual, por exemplo, foi revelado o Apocalipse a João, que estava na ilha de Patmos. A igreja estava sofrendo uma perseguição debaixo do Império Romano. Muitos poderiam ser provados, tentados a negar a fé. Então o Senhor revela o Apocalipse. Qual é a mensagem do Apocalipse? Que por mais forte que um reino humano seja, mais opressor, ele vai passar, e é o reino de Cristo que vai permanecer. Por isso, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então esse é o propósito, é nos preparar para o que há de vir, mas acima de tudo, nos ajudar a viver melhor o nosso presente. Quais são essas verdades que precisamos saber, cujo propósito é nos ajudar a andarmos mais perto de Jesus hoje? Então, uma primeira verdade, que a palavra revela, que haverá sim uma grande tribulação. Mateus 24, 21, palavras de Jesus, porque haverá
tribulação muito grande. Uma tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, essas coisas que a gente tem vivido, pandemia do Covid, guerra lá em Israel, guerra na Ucrânia, tudo que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, que a Bíblia está nos dizendo é que todas essas coisas não são ainda a grande tribulação, são o princípio das dores. Mas não é ainda a grande tribulação. Perto da grande tribulação, essas coisas que nos atribularam tanto vão ser assim, fichinha. Quem viver na grande tribulação vai sentir saudade do tempo da pandemia. Porque vai ser fichinha. Então, por que vai ser uma grande tribulação? A Bíblia diz que vai haver a manifestação do homem da iniquidade, que se chama o anticristo. Esse anticristo é relatado aí por Paulo e diz assim: irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres. Então vai ser um homem que vai ser concedido a ele poder, e ele então vai atacar os santos. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Vai ser um tempo também de restrições, porque vai ser instaurado um tipo de sistema em que só vai se poder comprar ou vender quem tiver um certo número, um certo código. Só que nós que estamos aqui hoje, vamos, quando acontecer isso, saber, opa, isso é um sinal do anticristo, não podemos colocar esse número, não podemos nos submeter a esse sistema. Então, as nossas idas ao açaí, ao extra, vão ser mais raras. Porque ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe sabedoria, quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. E um dia a gente pode fazer um estudo só sobre isso. Mas alguns vão ter que selar o seu testemunho, nessa época, seu testemunho de fé, com a vida. Porque mais para frente, o apóstolo João vai dizer: vi as almas dos que foram degolados, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Então vai ser um tempo de privação, de teste e de provação, para os que estiverem aqui. Porque, como diz um pastor, hoje em dia, há cristãos que não estão dispostos a perder o emprego por causa de Jesus, quanto mais perder a vida. Então vai ser um tempo de provação. Agora também é verdade que nos tempos de provação,
o Senhor nos concede graça maior. O Senhor nos concede graça para que, se chegar, nós tenhamos coragem para perseverar no nosso testemunho em Cristo Jesus. O Senhor nos dá a graça também da perseverança. Então, uma coisa é pensar, um dia eu vou ter que passar por isso. Aí dá medo. Outra coisa é você na hora e te vir aquela calma. Te vir aquela convicção de que a sua vida está nas mãos de Jesus. E aí a gente passar pelo fogo que tiver que passar, ancorados pela graça de Deus. Então é diferente, o Senhor nos dá graça para passar pelo que a gente tiver que passar. Agora, alguns vão dizer que vai ser um tempo muito difícil, porque vai ser um tempo também que Deus vai exercer juízo sobre o mundo iníquo. Por exemplo, lá no Apocalipse fala de alguns juízos que Deus vai impetrar sobre a terra, como aí Apocalipse 16, 18 a 21, houve relâmpagos, estrondos e trovões, houve também um grande terremoto tão forte como nunca havia ocorrido desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade partiu-se em três e as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho da sua ira. E dos céus caiu sobre os homens um pesado granizo, as pedras pesavam quase 1 talento, ou seja, 34 quilos, e os homens blasfemaram contra Deus, por causa da praga de granizo, pois sua praga era destruidora. Então a pergunta, irmãos, que fica e que se discute é: nesse tempo da grande tribulação, quando vai surgir o anticristo, vai haver perseguição, vai haver provação, vai haver juízo de Deus sobre a terra, a pergunta é: a igreja vai passar por tudo isso, ou Jesus vai voltar antes e arrebatá-la? E aí ficaria aqui talvez só os que estão na igreja, mas ainda não se converteram de fato, aí vão passar por essa grande tribulação. O que você acha? Então, se eu fizesse uma enquete aqui, quem acha que a igreja vai passar por tudo isso? Essas mãos estão meio tímidas, né? Quem acha que não vai passar? Jesus volta antes e leva a igreja embora. E os outros estão mais ou menos. Bom, existem... Ele pode tudo. Sim. Tá certo? Vamos ver. Vamos ver. Por exemplo, existem as posições, né? Como a gente disse, sobre o fato que Jesus vai vir, ninguém discute. Agora, os eventos que estão ao redor, aí gera discussão. Então, no meio cristão tem as discussões, tem as linhas, tem as posições. Então, por exemplo, os pré-tribulacionistas. Não, a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque tem um versículo, inclusive, que diz que o Senhor vai guardar a igreja da sua ira. Então, Jesus, antes de começar a grande tribulação, ele vem, arrebata a igreja fica no céu com ele, e aí acontece a grande tribulação, e depois Jesus volta para estabelecer o juízo final. Então essa é essa posição. Uma das vantagens dessa posição é que Jesus pode voltar a qualquer momento, a gente tem que vigiar, pode ser agora, voltou. Agora, um problema dessa posição é que atesta 2 voltas de Cristo. Uma antes, para arrebatar a igreja, e outra depois,
para o juízo. Só que a Bíblia diz de uma volta só, e quando tiver essa volta, todo olho verá. Todo olho verá, não só os olhos dos crentes. Então, essa é uma dificuldade dessa posição. Por isso que tem outra. Os pós-tribulacionistas, eles vão dizer o seguinte: olha, quando Deus derramou as suas pragas no Egito, o povo de Deus estava lá. Mas Deus o guardou, e da mesma forma vai guardar a igreja na grande tribulação. Qual que seria o problema dessa posição, que Jesus arrebata a igreja só após? Bom, pensa aí qual que seria o problema. Mas como a irmã Esther disse, tem também os mesotribulacionistas, que vão dizer que a grande tribulação vai levar 7 anos, e aí no meio, Jesus voltaria para arrebatar a igreja, e aí depois volta de novo para estabelecer o juízo. Tem o problema das 2 voltas também. O problema dos pós-tribulacionistas é que assim, você não pode esperar que Jesus volte hoje agora, por exemplo. Por quê? Porque cadê a grande tribulação? E Jesus diz que, olha, fica atento, você não sabe quando vai vir, pode ser a qualquer momento, então vigie. Os pós-tribulacionistas, eles vão dizer assim, não, vai acontecer alguns fatos, e Jesus só vai voltar depois. Então, estamos esperando. Então veja, não tem posição sem dificuldades, essa é a verdade. Por isso, irmãos, eu costumo dizer o seguinte: o mais importante não é a gente definir aqui, ganhar a discussão se Jesus vai voltar antes, no meio ou depois da grande tribulação. O mais importante é a gente andar com Jesus hoje. Por quê? Porque se a gente andar com Jesus hoje, Jesus pode voltar antes, Jesus pode voltar no meio, Jesus pode voltar depois, nós vamos estar com Ele. Então é como conta, né, que tinha um senhor que todos os dias olhava para o céu e se perguntava, será que é hoje que ele vem? Então a gente tem que viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Fala, meu irmão. Eu ia até trazer uma coisa sobre isso, mas eu achei que a gente ia polemizar muito. Mas a gente pode marcar um dia para falar sobre isso. Eu até gostaria muito de falar sobre isso, mas achei que hoje não seria o dia ainda. Mas a gente vai marcar para falar sobre isso ainda. Bom, segundo, milênio. A Bíblia também fala de um reinado de Cristo de 1000 anos na terra. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Então haverá um reinado de Cristo de 1000 anos, segundo esse texto. Só tem esse texto que fala isso na Bíblia toda. Só esse. E aí se levanta também as polêmicas. Aqueles que acham que é literal e aqueles que acham que é figurado. De novo, uma enquete. Quem acha que é literal vai ter esses 1000 anos na terra? Quem acha que é figurado? Ok. Os outros também ficam no aguardo.
né? Não vou falar agora o que eu acho. Deixa eu ver o que vai vir pela frente aí. Muito bem. O milênio é literal? Pré-milenistas. Cristo volta e estabelece um reino de 1000 anos com os glorificados. Para mim só tem uma questão aqui. Esse reino de Cristo vai ser com os crentes já ressurretos, glorificados. E vai ter o pessoal que não era crente, que vai estar ainda na terra, que depois dos 1000 anos, Satanás vai juntar para lutar contra os santos. Para mim é estranho imaginar um mundo em que vai ter gente que não vai mais morrer, com gente morrendo. Não há outros textos que falam sobre isso. Então tem os pós-milenistas, eles dizem que é literal, mas que Cristo só vai voltar no final do milênio. Então a ideia deles é que a igreja vai começar a pregar o evangelho, e as pessoas vão começar a se converter, vai haver uma conversão em massa, e aí o mundo vai melhorar, porque as pessoas estão se convertendo, e então Jesus volta no final desse período para reinar com esse mundo melhorado pela igreja. O problema dessa posição é que a Bíblia não fala que vai haver avivamento no último tempo, vai haver apostasia. Tanto que Jesus pergunta, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então esse é um problema. Tem, então, os amilenistas, que vão dizer que esse período de 1000 anos é figurado. Que, na verdade, nós já estamos vivendo. Que Jesus já está reinando na sua igreja. Que Satanás, de certa forma, já está preso. Por quê? Porque ele não pode impedir o avanço da igreja. Jesus disse, todo o poder é me dado no céu e na terra, portanto vão e prego o evangelho a toda criatura. E eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a figura não é a igreja acuada, o inferno batendo na porta querendo entrar. Fecha a porta da igreja, senão o mundo vai entrar. O diabo, não é o contrário, irmãos. É a igreja avançando e o inferno não podendo segurar a igreja, as trancas do inferno se abrindo, e a igreja entrando e salvando e tal. Tanto é que um pregador uma vez começou um sermão dizendo, toda a igreja deveria ir para o inferno. Aí todo mundo, como assim, pastor? Toda a igreja deveria ir para o inferno das drogas, inferno da prostituição, inferno da criminalidade e libertar os cativos de lá. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, os amilenistas entendem, já estamos vivendo figuradamente esse reinado milenar de Cristo, esse tempo que a gente não sabe quando vai terminar, mas Jesus volta no final. Bom, eu acho que a questão aqui mais importante do milênio não é a gente saber se vai ser figurado literal ou não, mas que nós não apenas vamos participar do reino de Cristo, mas nós vamos reinar com Ele. Jesus vai nos dar postos de governo, de modo que Ele não apenas vai reinar sobre nós, mas Ele vai reinar por meio de nós. O texto diz que eles viverão 1000 anos e reinarão com Ele. Veja a gloriosa posição que Jesus nos reserva. Então a gente já vai treinando aqui, sabendo que todas as coisas que estão nas nossas mãos são dele, e Ele quer reinar, governar essas coisas por meio de nós. Aqui já é um treino para o reinado com Cristo. Aí alguém pergunta assim, mas afinal, pastor, qual é a tua posição? A minha posição é que você tem a sua posição. Eu tinha um pastor que dizia assim, não vou ficar aqui te convencendo, amilenismo, pós-milenismo. Não,
a nossa convicção é que Jesus vai voltar. Essa é a convicção. Essa a gente briga, se tiver que brigar. Essa a gente discute. Agora, se vai ser antes, se vai ser depois, isso aí a gente pode conversar sem perder a amizade. Eu tinha um pastor muito sábio, presbiteriano. Ele dizia assim, quando o assunto é escatologia, ou seja, as questões dos últimos tempos, a gente não pode dogmatizar. Dizer que vai ser assim, dizer que vai ser assado. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Quem é que sabe? A gente pode especular, a gente pode discutir, mas ainda não aconteceu. Quando acontecer, a gente saberá. O mais importante é que nós somos o povo de Jesus, a igreja dele, lavada, remida pelo seu sangue. Estamos aqui para proclamar o Evangelho, para que quando essas coisas acontecerem, o maior número de pessoas possa estar com ele. É isso. Essa é a nossa missão. Agora, tem outros temas para a gente viver melhor o hoje, preparando para o que virá. A Bíblia fala a respeito do dia do juízo. Diz assim, vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se o outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Uau! O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia, e eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Então vai haver separação entre cabritos e ovelhas, entre joio e trigo, entre aqueles que não são de Cristo, os que vão estar à esquerda, e os que são de Cristo vão estar à direita. Ou seja, vai ser um dia de revelação. E o que vai revelar quem é quem, segundo essa palavra, são as obras de cada um. E aí fica a questão, mas a gente não é salvo pela fé em Cristo, por que está dizendo que cada um vai ser julgado pelas obras? Porque as obras, irmãos, não salvam, mas mostram quem é salvo. A árvore se conhece, Jesus disse, pelo fruto. Pelo fruto os conhecereis. Então, as obras de cada um serão reveladas. E elas serão o testemunho a respeito de cada um. Sim, pastor, pode dizer. Uhum. Eu acho que quando Jesus voltar a gente vai saber. É isso que eu acho. Irmão, não sei, pode ser. Quem é que sabe? Quem é que sabe? Então, quando Jesus voltar, a gente vai ver se teve esse negócio. Isso aí é os dispensacionalistas. É outra posição. Que também são pré-tribulacionistas. Pré-tribulacionistas. Eles acham que a igreja vai subir, vai ser o tempo em que os judeus vão se converter. Ok, é mais uma posição. Para mim, é apenas mais uma posição. E eu, ok, respeito, não vou discutir. Pode ser que seja, mas não tenho 100% de certeza,
Porque quando o assunto é escatologia, na minha opinião, não podemos dogmatizar. Eu prefiro agir assim. Mas então, o dia do juízo vai ser um dia em que aquilo que, até aquela obra que foi feita no escuro, vai ser trazido tudo à luz. Nada que está escondido, nada, não vai ser revelado. Jesus, inclusive, disse: aquilo que cochicharam no interior da casa vai ser falado aos gritos no telhado. E vocês serão julgados por cada palavra frívola que saiu da boca. Meu Deus, hein? Vai ter julgamento que não acaba mais esse dia. Aí fica a questão: as obras dos crentes vão ser mostradas ou não? Eu até já ouvi, o pessoal falar, não, que vai ter um telão no dia lá no céu. A vida de todo mundo vai passar lá no telão, e aí, casa caiu, gente. Casa caiu. Ninguém vai esconder nada. Vai acontecer isso? Bom, tem alguns textos que dão a entender. Desculpa, eu vou ler para você, está pequeno. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Então, tudo, irmã, tudo. Nada há encoberto, nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido, pois tudo o que dissestes no escuro será ouvido em plena luz. O que falaste sussurrando em casa será proclamado dos telhados. Bom, aí tem um teólogo que ele fala uma coisa que eu concordo. Ele diz assim que isso não deve servir de alarde. Por quê? Mas isso não deve aterrorizar ou alarmar os cristãos, pois mesmo os pecados que se tornarem públicos naquele dia, serão conhecidos como pecados que foram perdoados. E desse modo serão motivo para se darem glórias a Deus em virtude da riqueza da sua graça. Ninguém vai entrar no céu com máscara. Ninguém. Ninguém vai entrar no céu com o nariz empinado. Ninguém. Porque antes da gente entrar, vai se mostrar tudo. 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 E aí vamos entrar verdadeiramente livres. Sem ter nada para esconder. E vamos então lá nos abraçar como irmãos e irmãs. E vamos dizer: nós só estamos aqui porque Jesus nos salvou. Louvado seja o nome de Jesus. Isso vai ser céu. Isso vai ser céu. A gente vai se olhar nos olhos. Ninguém vai se olhar de cima para baixo, de baixo para cima. Só estamos aqui pela graça de Jesus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém. Isso é glória, irmãos. Palavra de Deus maravilhosa. Palavra de Deus maravilhosa. Bom, qual é a nossa postura então diante de tudo isso? Julgar a nós mesmos. O que nós precisamos nos arrepender hoje? Ou seja, coisas que precisamos parar de fazer, outras coisas que precisamos começar a fazer para que a gente possa estar de pé diante de Jesus. E segundo, evitar julgamentos, porque no céu haverá surpresas. Haverá muitas surpresas.
Talvez pessoas que jurássemos estariam lá, não vamos achar. E pessoas que jurávamos não ia estar lá, vamos encontrar. E vamos perguntar: fulano, você é aqui? E o fulano: eu digo mesmo. Por isso, irmãos, irmão, a Evódia e a Cinti que vão se encontrar lá. A Evódia e a Cinti que vão se encontrar. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações, então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Então vai haver galardões também. Vai haver galardões. Aí tem a discussão, né? Se uma coroa vai ter mais estrela que outra. Então, um pastor meu dizia uma coisa: não importa se um cálice vai ser maior do que o outro no céu, porque todos vão estar transbordando. Todos vão estar transbordando. E, por fim, a Bíblia fala sobre novos céus e nova terra. 2 textos. Então veio um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. E o segundo texto: nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 observações. Primeiro, a Bíblia não diz que vai haver apenas novos céus. O que a Bíblia está dizendo? Vão haver novos céus e nova terra. Então, o nosso destino não é viver só a alma, espírito, num céu com nuvenzinha. Não, toda a criação vai ser redimida. Vai haver recriação a partir desse material que hoje existe. Então, quando a Bíblia fala que vai haver destruição, é no sentido da ordem presente. Mas essa terra que hoje nós vivemos vai ser transformada, redimida. Porque se fosse destruída por completo, então quem venceria seria o pecado e Satanás. Mas Jesus veio para reconciliar todas as coisas com Deus. Então será como um vaso que não deu certo, que ficou defeituoso, que o oleiro destrói, mas com a mesma massa coloca no fogo e faz outro. Novos céus e nova terra. Então, hoje, quando o crente morre, a alma vai para o céu. Depois que Jesus voltar, quando Jesus voltar, as almas dos crentes que estão no céu vão receber corpo. O corpo, esse nosso, não vai se perder também. Vai ser ressurreto. Só que agora um corpo como foi o de Cristo, que não adoece, que não envelhece, que não morre. Aí tem irmã que fala: eu tinha tanta esperança que não ia ter mais esse... Não, mas vai ser um corpo transformado, como o de Cristo, para nós vivermos nessa nova criação, novos céus e nova terra. Bom, e nesse novos céus e nova terra, vai habitar a justiça. E por que vai habitar a justiça? Porque quem vai habitar nesses novos céus e nova terra serão os justos. Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, João, Pedro, Jesus, Senhor, e todos nós que estivermos com Ele. Então vai ser um lugar maravilhoso, porque as pessoas que estarão lá serão pessoas que foram glorificadas, transformadas à imagem de Jesus. Então a Bíblia diz, irmãos, que os sofrimentos presentes não são para se comparar com a glória que será revelada em nós. Interessante esse texto. A glória que será revelada em nós. Sabe o que isso quer dizer?
que o Espírito Santo está fazendo uma obra em nós, aqui no nosso interior, que não é visível, mas Deus vê. E é uma obra gloriosa. A mentira está indo embora, está ficando só a verdade. A impureza está dando lugar à santidade. A incredulidade, à fé. Nesse dia, então hoje a gente olha assim, não dá para ver, mas Jesus vê. E a Bíblia diz que nesse dia os filhos de Deus serão revelados. E que a natureza, a criação, aguarda esse dia, o dia da revelação dos filhos de Deus. Eu imagino que vai ser assim. A santidade que está sendo produzida em nós por Cristo vai saltar para fora como uma túnica branca. A verdade que está Jesus produzindo em nós vai saltar como um cinturão de ouro. A fé que está no nosso coração em Cristo Jesus vai saltar como uma coroa. E então não apenas estaremos num lugar maravilhoso, mas nós mesmos seremos maravilhosos. Porque seremos como Jesus. É o que a Bíblia diz. Enquanto aqueles em que essa obra não está sendo feita, o que vai saltar é a mentira, o que vai saltar é a incredulidade, o que vai saltar é a impureza, e a Bíblia diz que serão um horror para todos os habitantes da terra. Por isso que a Bíblia diz que é a vergonha eterna. Então, ser salvo não é só um lugar para onde vamos, quem vamos nos tornar. Por isso que amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E aquele versículo que eu citei, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Muito bem, irmãos. O que todo cristão precisa saber sobre as últimas coisas? Haverá uma grande tribulação, se vamos passar, se não vamos, essa não é a questão mais importante, é andarmos com Cristo hoje, que vai haver esse milênio figurado, ou há ou haverá, depende da sua posição, haverá o dia do juízo, e que surgirão novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Diante de tudo isso, o lembrete aí do apóstolo Pedro. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas as coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Ou seja, Deus nos revela as coisas futuras para vivermos em mais santidade no dia de hoje. Que Deus nos abençoe, irmãos.